Hoje eu vou mostrar aqui por que acontece um memory leak quando você implementa uma interface em um T-component e não destrói esse T-component. Então eu tenho aqui uma interface que simplesmente tem um método, e eu tenho uma implementação dela com objeto e uma implementação dela com T-component. Primeiro que isso aqui já tem algum problema. Ó, pode ver aqui que ele não compila porque eu não posso implementar essa interface em TObject. Então, o erro aqui ele diz que está faltando implementar os métodos queryInterface, addRef e release. Por que ele diz isso aí? E como que a gente resolve? A gente resolve da seguinte forma. A gente resolve usando aqui o TInterfaceEdObject. Por que isso aqui resolve? Agora ele vai compilar. Ó. Porque o TInterfaceEdObject ele implementa, ele herda do TObject, mas ele implementa esses métodos. E esses métodos aqui, no nosso caso, é o que eu vou explicar agora para que serve esses dois métodos aqui. Então eu vou executar. Esse código simplesmente instancia esse objeto numa variável que é da interface, executa o método e finaliza o programa. Então eu vou executar aqui, ó, executou, não aconteceu nada, não deu memory leak, nada. Agora, você pode ver que essa implementação com T-component é exatamente igual a essa aqui, inclusive o método aqui. Só que é um T-component e não um TInterfaceEdObject. Então, eu vou trocar a implementação aqui. T-component precisa de um owner, que eu não tenho um owner aqui, então eu vou passar new para ele. E executou, normal, maravilha. Memory leak, ó. Ele deu o memory leak nesse T-component. Por que ele não liberou a memória desse cara aqui? Porque quando o objeto que implementa a interface é um T-component, ele sobrescreve, o T-component sobrescreve a contagem de referência, ou seja, ele sobrescreve aqueles métodos addRef, T-component, addRef e release. Ele sobrescreve isso aqui. Se você olhar esse código lá no TInterfaceEdObject, o código aqui é diferente. Ó. Esse é do TInterfaceEdObject, ele incrementa a interface. Aqui é outra coisa. Então, nesse caso, se você usa um T-component, implementa uma interface no T-component, você precisa destruir esse T-component. A contagem de referência da interface, para quem não sabe, a interface funciona da seguinte forma, assim, de uma forma básica. Quando você usa uma interface, por exemplo, eu fiz isso aqui, TObject. Quando eu faço isso aqui, nesse momento, eu estou incrementando a interface. Então, ele incrementou o uso dessa interface aqui. Quando eu finalizo esse método, essa interface não está sendo usada mais, é liberada a memória dele. Da mesma forma, se eu fizer isso aqui, é a mesma coisa que se eu chamasse, por exemplo, eu estou liberando a interface. Então, quando eu faço isso aqui, ele vai executar a contagem de referência. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Vou pôr um breakpoint aqui. Objeto. Ele vai executar aqui, ó, release. Ó. Ele chamou o release aqui desse objeto, por quê? Porque eu defini new no objeto, ele não está sendo mais usado, ele vai decrementar aqui a contagem de referência, que está 1. A contagem de referência desse objeto vai ficar 0. Ó. Quando a contagem de referência é 0, ele destruiu o objeto. Por isso que não dá memory leak. Só que, nesse caso aqui, do T-component, ele não faz isso, ele não libera a memória, mesmo eu setando o new aqui, então ele vai dar leak num objeto lá, do tipo T-component. E como que eu resolvo? Você resolve controlando a vida desse cara. Ou você cria ele com um owner aqui, se você tiver num form, você pode criar self ou outro objeto que seja um T-component também, um owner, que aí quando o owner for destruído, ele vai ser destruído. Ou você cria uma variável, aqui, cria esse cara numa variável, destrói ele. Trabalhoso, mas é
Nesse caso, não tem outra forma, a não ser que você, em vez de usar um T-Component aqui quando você precisa implementar a interface, você usa alguma outra coisa no lugar dele. Mas é isso aí, ó. Isso aqui resolveria. Falta um try final aqui, mas se eu fizer isso aqui, por exemplo, e aqui eu dar um free nesse T-Component, aí não vai mais dar memory leak. Ponto de vírgula. É porque eu declarei como T-Component lá. É isso que dá querer improvisar. Mas é isso, ó, agora isso aqui não vai dar memory leak. Ó, não vai dar memory leak. Não deu, beleza. É isso aí, então é o sofrimento do dia a dia do programador Delphi.